Fala aí, amante de MMA, beleza? Meu nome é Davi e esse é o canal Passando a Guarda. Se você quer ficar ciente de tudo que acontece no mundo do MMA, é aqui no Passando a Guarda. Eu quero pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar e ativar as notificações. Comenta aqui embaixo aqui um "Ei Davi", que eu tô aqui, que eu vou dar um like, coraçãozinho no seu comentário. Quero pedir também para você se inscrever, me acompanhar nas redes sociais aqui, como vocês estão vendo aqui, que aparece aqui sempre aqui no cantinho da tela, pra gente poder ter uma conectividade maior, beleza? Então vamos para mais um giro de notícias. Na primeira notícia do site ESPN diz assim: após derrota, Mackenzie Dern cai no ranking do peso palha do UFC e deixa o top 5. Os últimos dias não foram bons para Mackenzie Dern após ser derrotada por Yan Xiaonan na luta principal do Vegas 561 no sábado, dia 1º. A faixa preta de jiu-jitsu também acabou sendo ultrapassada pela chinesa no ranking no peso palha 52 da organização e com isso perdeu sua vaga no top 5 da lista, caindo para o top 6. Especialista na luta solo, Mackenzie Dern conseguiu levar o combate para a sua área preferência em alguns momentos na disputa, mas não foi capaz de finalizar a striker chinesa, que levou clara vantagem na trocação. Ao final de 5 rounds, a brasileira não confirmou o favoritismo atribuído a ela pelas casas de apostas e acabou sendo superada pela Xiaonan na decisão do majoritário dos juízes. Na mais recente atualização do ranking do UFC, divulgada nesta segunda-feira, Mackenzie aparece na 6ª posição entre os pesos palhas. Enquanto isso, a lutadora asiática, que interrompeu uma sequência negativa de duas derrotas, retornou ao top 5 da categoria, ocupando agora 5º lugar na classificação. Sendo por um lado a nova atualização do ranking não foi muito boa para Mackenzie Dern. Por outro, alguns representantes do esquadrão brasileiro do UFC se beneficiaram e subiram algumas posições em suas respectivas categorias, mesmo sem lutar no evento atual no final de semana. Esse foi o caso, por exemplo, da atleta Mayara Chitara e Josiane Nunes, que ganharam uma vaga no top 15 do peso galo de 61 feminino após a saída de Aspen Ladd e Sarah McMahon da organização. A retirada das duas lutadoras americanas do ranking dos galos também abriu espaço para a subida dos brasileiras como Carol Rosa e Norma Dumont na lista da categoria. As lutadoras tupiniquins já fazem parte do top 15 da divisão e ganharam 2 posições em cada. Muito bom. Outro brasileiro que também ascendeu o ranking na sua categoria, mesmo sem competir no UFC 61 Vegas, foi Vicente Luque, o meio médio 77, que vem de 2 derrotas consecutivas no octógono mais famoso do mundo, se beneficiou com a queda de Jorge Masvidal na classificação e com isso voltou ao top 10 do ranking da categoria. Muito boa essa notícia, fico feliz por elas, e a Mackenzie Dern, eu acredito que ela tem potencial para poder fazer sua reescalada e dessa vez ter a chance dela de ter o title shot e quem sabe ser campeã da categoria. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa notícia. Parabéns para Chitara, parabéns para Norma Dumont, parabéns para a Carol Rosa e Josiane Nunes também, e vamos que vamos. Na próxima notícia também do site ESPN diz assim: Bellator contra o UFC, Patrício Pitbull revela aposta milionária para enfrentar Volkanovski e detona Dana White. Pra quem não tá ligado, o Patrício Pitbull, ele sempre fala muito do UFC, fala que o campeão do UFC o Volkanovski, ele não é isso tudo, que gostaria muito de ver uma luta entre os campeões de organizações e tudo mais, só que isso aí nunca vai acontecer. O Dana White não vai querer botar os lutadores dele para desvalorização assim. Já chega que quando o Glover Teixeira lutou contra o Jiri Prochazka, o Corey Anderson, ele deu declarações falando que não contra o Jiri Prochazka, não, contra o Jan Blachowicz, ele deu declarações falando que já venceu os 2 campeões do UFC e ele era, tipo assim, dizendo que ele era muito superior e no Bellator ele é o cara, que não sei o que, então isso pode acontecer. Mas a notícia diz assim: uma das forças mais dominantes do Bellator, Patrício Freire, segue em busca de novos desafios, tanto na organização quanto na atual, quanto em outras, companhias rivais. No último sábado, na Califórnia, Pitbull, rei dos pesos pena, de 76 quilos, passou com tranquilidade por Adam Borics. Confiante, se colocou à disposição para encarar os melhores nomes do MMA.
tanto que na coletiva de imprensa pós-show, o brasileiro expressou interesse em enfrentar Alexander Volkanovski, campeão dominante da categoria do Ultimate, mas não o atacou, e sim o outro alvo. Patrício, que já expressou o desejo de atuar diante de José Aldo, Max Holloway, entre outros atletas do UFC, e escancarou sua vontade de medir forças com o australiano e indicou que o mesmo não iria dificultar a realização do possível duelo entre dois melhores lutadores da história do peso-pena do MMA. De acordo com Pitbull, Volkanovski, assim como ele, acredita em um potencial, mas lamenta que para o hipotético embate ocorrer seja necessária a autorização do Dana White. Vale frisar que o Cartola sempre mostrou ser contra lutas envolvendo profissionais de diferentes empresas. Portanto, o brasileiro insinua que o empresário adota tal postura por ter medo. Eu apostei $1 milhão, cerca de 5 milhões de reais, e ele aceitou, mas Dana White não tem bolas, declarou o campeão do Bellator. Realmente o Dana White não vai querer fazer isso, porque pode ser uma desvalorização muito forte, então é uma roleta russa muito complicado. O máximo que ele pode fazer é ficar na posição e ficar assistindo o Patrício Pitbull gritar pra ele, dizendo que daqui do camarote eu não discuto. E é complicado essa questão aí, eu não acredito muito que vá acontecer. Vai ficar só mais no imaginário da gente, que seria bem interessante mesmo. Eu não acho o Volkanovski, na minha opinião, ele é muito brabo, mas eu não acho ele isso tudo. Eu acredito que tem caras que possam bater ele, só que ele é muito inteligente. Então ele sabe explorar os momentos ali para poder entrar. Mas tem caras que batem mais pesado do que ele, são melhores de chão do que ele, são melhores de wrestler do que ele, só que a inteligência dele faz ele ser o top 1 no UFC atualmente. E um cara que tá dominando no peso pena, embora ele tenha dado declarações aí muito absurdas falando que ele é o maior peso pena de todos os tempos, que aí virou o Max Holloway falou, você tá ignorando a existência do José Aldo, né? Que o José Aldo te põe pra baixo umas 20 vezes. Por mais que você tenha vencido ele no passado, você pegou um José Aldo que não é uma fração do que ele foi um dia. Mas isso aí, comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião sobre essa notícia. Na próxima notícia do site ESPN também diz assim: Davidson Figueiredo tem quadrologia confirmada contra Moreno no UFC 283 no Rio de Janeiro. E a matéria fala assim: a maior série da história do peso mosca, o UFC, continuará no início do ano que vem na América do Sul. Davidson Figueiredo defenderá seu cinturão peso mosca contra o ex-campeão, atual campeão interino, Brandon Moreno, no UFC 283 no dia 21 de janeiro no Rio de Janeiro. Confirmaram várias fontes de ESPN nessa segunda-feira. Figueiredo, que vem do Brasil, postou sobre o confronto na noite da segunda-feira no Instagram. Ambos os acordados foram assinados, disseram fontes. Essa será o quarto encontro, entre os dois maiores lutadores de 125 libras no mundo. Figueiredo e Moreno empataram no UFC 256 em dezembro de 2020. Então, na revanche, Moreno se tornou o primeiro lutador nascido no México a ganhar o título do UFC, derrotando Figueiredo por finalização no terceiro round no UFC 263. E em junho de 2021, Figueiredo se vingou no UFC 270 em janeiro passado, derrotando Moreno em uma decisão unânime para a recuperação do seu título. E ainda não se sabe se Figueiredo e Moreno será a luta principal do UFC 283. O UFC está avaliando várias outras opções de destaque para seu retorno para o Brasil, país-chave para a promoção. Essa será a primeira viagem do UFC de volta ao Brasil desde março de 2020 e é a primeira vez que os fãs estarão presentes em um evento do UFC no Brasil, desde novembro de 2019. Figueiredo, que é 21-2, 21 vitórias, 2 derrotas e 1 no contas, tem apenas uma derrota em suas últimas 8 lutas, vindo contra Moreno. O Deus da Guerra tem um cartel de 10-2-1 no UFC, 10 vitórias, 2 derrotas e 1 no contas no UFC. Na luta desde que se recuperou do título de Moreno no início do ano. Figueiredo está empatado com o maior número de finalizações na história da divisão com Demetrius Johnson. Moreno, que tem 20 vitórias, 6 derrotas e 2 no contas, tem apenas uma derrota em suas últimas 9 lutas, vindo contra Figueiredo. O bebê assassino conquistou o cinturão interino dos moscas ao derrotar Kai Kara France no UFC 277 em julho por nocaute técnico, no terceiro round. Moreno, 28 anos, é um ex-campeão peso mosca da LFA e do Jungle Fight.
É, tomara que tenha outras lutas também bem bacanas no UFC Rio, pois a gente tá merecendo. O Hiri Prohaska não tá querendo vir lutar contra o Glover Teixeira aqui, porque torcida a favor, o grito do U vai morrer, é um negócio muito complicado pros gringos. Mas tomara que venha, vai ficar muito curto pro Charles do Bronx, o José Aldo parou. Não sei, a Norma Dumont, ela falou que ela tem desejo de lutar também no Rio, na última luta dela. Então vamos ver como é que vai ser. Talvez o Johnny Walker também venha pra cá. Então vamos ver. Comenta aqui embaixo aqui quem você gostaria que lutasse no UFC 283 aqui no Rio de Janeiro. E na última notícia, bem preocupante, fala sobre Khamzat Chimaev tem passaporte preso na Rússia por causa da guerra e fica impedido de deixar o país. E essa notícia pode refletir até mesmo no UFC 280, pois o Islam Makhachev, ele é do Daguestão e o Daguestão faz parte da Rússia. Então se o Boris, né, ficar preso lá na Rússia por causa da guerra e o Makhachev também ficar, a luta pode não sair do papel. E a notícia do site de Terra diz assim: uma das principais estrelas do UFC na atualidade, Khamzat Chimaev, pode estar prestes a ser convocado para a luta. Mais diferente do que está acostumado. O checheno, naturalizado sueco, meio médio, 77, está visitando seu país natal, mas teve seu passaporte confiscado e foi impedido de deixar a Rússia, que vem recrutando soldados para a guerra contra a Ucrânia. A informação foi noticiada pelo site combate.com. Khamzat Chimaev teve passaporte preso em São Petersburgo antes mesmo de seguir para a Chechênia, onde visitaria sua família. Com isso, o lutador não pode deixar a Rússia. O próximo destino do atleta seria o Brasil. Ele desembarcaria no Rio de Janeiro para assistir o pré-estreia do filme Faixa Preta, a verdadeira história de Fernando Tererê, na próxima quinta-feira. De acordo com as informações do combate, a equipe do Khamzat Chimaev está em contato com o governo sueco da Suécia, onde o lutador é naturalizado para tentar levá-lo de volta ao país. Recentemente, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou uma nova mobilização de tropas para lutar na guerra da Ucrânia, com cerca de 300 mil reservistas sendo recrutados, entre eles diversos atletas que, segundo o ministro do esporte, Olegar Matsyshin, não terão privilégios exclusivos no caso da convocação. Então nessa você pode incluir Usman Nurmagomedov, o Khabib também, pode incluir o Islam Makhachev, você pode incluir outros lutadores que também são da Rússia, como aquele... Agora falta o cara do peso meio pesado, esqueci o nome, mas enfim, uma galera que tá no UFC, até mesmo, por exemplo, o Piotr Yan, esses caras todos pode dar muito problema nos próximos eventos. E vamos ver, né, se isso vai impactar nos próximos dias. Estamos quase chegando no UFC 280 entre Charles do Bronx e Islam Makhachev. Se isso impactar diretamente nesse Fight Night aí, como é que vai ser? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Meu nome é Davi, esse é o canal Passando a Guarda. Esse foi o Giro de Notícias. Eu quero pedir para que você se inscreva para ficar antenado em tudo o que acontece no mundo do MMA. Vou deixar aqui na tela outros vídeos que eu gostaria que você assistisse, mas antes, por favor, deixe seu like, comente sua cidade e o estado que você tá falando, caso você não tenha que comentar. E é isso aí, valeu, tamo junto e ó, eu fui.